diferente tema. Sendo guiado pela palavra de Deus, não pelo que está diante dos seus olhos. Eu pedi para você gravar. Sendo guiado pela palavra de Deus, não pelo que está diante dos teus olhos. Eu quero começar falando sobre Elias, quando Elias ele está no ribeiro de Querite, bebendo água de ribeiro, e também sendo alimentado pelos corvos, que Deus havia ordenado que alimentasse a Elias. Passa-se um tempo ali sem chuva, seca-se o ribeiro. Então Deus fala para Elias: Elias, vai até Sarepta de Sidom. Lá eu tenho ordenado a uma viúva que te sustente. Aí Elias vai, guiado pela palavra de Deus, e vai até Sarepta de Sidom. Quando Elias chega lá, ele vê uma viúva. Ele pede uma água para ela, e ela vai pegar um copo d'água. Depois ele fala: também me traz um pedaço de bolo. Aí ela questiona, ela fala: ah, não, eu só tenho aqui um pedaço, né, e vou prepará-lo. Eu e meu filho vamos comer, vamos fazer a nossa última refeição e vamos morrer. Aí Elias falou: vai, faze disso primeiro para mim, depois você e seu filho comem, porque assim te diz o Senhor: a farinha da panela não se acaba, o azeite da botija não faltará, até que o Senhor dê chuva sobre a terra. Você vê que Elias, ele era alguém, um homem de Deus que era movido pela palavra de Deus e não por aquilo que estava diante dos olhos dele. Por quê? Porque quando ele chega, né, Deus fala que uma viúva vai sustentar ele. E quando ele chega, o cenário que ele vê, né, diante dos olhos dele, é alguém que está necessitado, que está com fome, que vai fazer a última refeição e disse que vai morrer, né? Ou seja, só que você vê que Elias, ele creu naquilo que ele ouviu de Deus e ele foi movido pela palavra de Deus. Porque se ele fosse movido pelo que estava diante dos olhos dele, ele falava: ixi, eu não acho que essa voz que eu ouvi não era a voz de Deus, não. Porque como que Deus fala que alguém vai me ajudar, vai me sustentar, e na casa da pessoa que eu chego, que Deus disse que me ajudaria, é uma pessoa que está mais necessitada do que eu, né? Sendo movido pela palavra de Deus, não pelo que está diante dos nossos olhos. Você vê que isso é algo que tem muito a ver com os nossos dias atuais, porque muitas das vezes você vai ouvir algo de Deus, vai ouvir a palavra de Deus te guiando por um caminho, por uma direção, só que o cenário, né, que a palavra disse a qual você viveria, pelo caminho que você está indo, parece que está totalmente contrário. Ué, mas Deus falou que ali ia ser fartura, e aqui no caminho que eu tô o negócio tá meio escasso, tá difícil, eu vou voltar, vou mudar a direção. Não, seja movido pela palavra de Deus, e não pelo que está diante dos teus olhos. Deus, né, a palavra, o sonho que Deus dá para José, era que Deus faria ele uma pessoa grande, onde os irmãos, onde pai e mãe seriam menores do que ele. Só que aí as coisas começam a dar errado na vida de José. Aí José foi vendido pelos irmãos, jogado na cisterna, foi vendido a uma campanha de ismaelitas. Os ismaelitas, nem os ismaelitas quiseram José, venderam ele para os egípcios. Chegou no Egito, começou a trabalhar, daqui a pouco forjaram um crime nas costas dele e ele foi para cadeia. Ué, você vê que se José ele fosse alguém que fosse movido pelo que está acontecendo diante dos olhos dele, pela situação atual que ele está vivendo, ele pararia, né? Ele desistiria. Ah não, Deus me disse que o negócio ia ser de outro jeito, o negócio ia ser bom, e o que eu estou vivendo está uma dificuldade que só uma prova atrás da outra, é uma notícia ruim atrás da outra, né? Sendo movido pela
palavra de Deus e não pelo que está diante dos teus olhos. Você vê que José, mesmo diante dos olhos dele, o cenário que ele estava vivendo, ele permaneceu firme, continuou servindo a Deus, continuou fazendo a vontade de Deus, até que chegou o tempo que Deus o passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor ela não passará. Então o que Deus te disse, permaneça firme. Ah, Maxwell, mas você não sabe o que eu estou vivendo. Ah, mas você não sabe o que eu estou passando. O negócio, é humilhante, é difícil. O negócio está estressante. Seja movido pela palavra de Deus e não pelo que está diante dos teus olhos. Calma que o que você está vivendo vai passar e no final você vai olhar e vai ver que serviu de aprendizado, que por mais difícil que foi, você conseguiu passar e aquilo ainda te deu base, te deu estrutura, te deu uma bagagem, né? Te deu experiência por uma situação para que lá na frente você possa também ajudar alguém, sendo movido pela palavra de Deus e não pelo que está diante dos seus olhos. Você vê que o diabo, ele aparece a Jesus, né? Você vê que o diabo não é um ser folclórico, não de imaginação, não. Quando você se opõe a ele, ele vai te morrer, você vai começar a conhecê-lo melhor. Enquanto você não está nem aí pro diabo, não está nem aí para Deus, você vive a sua vida do seu jeito e acha que o seu jeito tá certo, o diabo tá pouco se lixando para você. Você não oferece perigo nenhum para ele porque você ainda não acordou. Agora, quando você é despertado espiritualmente e se opõe, começa a fazer o que é certo, a pregar, a falar de Jesus, a mostrar o caminho da salvação para as pessoas, aí ele vai se revelar para você. Então ele vem até Jesus. Fala, Jesus, leva Jesus a um monte muito alto, mostra a ele as glórias do reino, as riquezas da terra. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Você vê que riqueza, né? Que coisas boas dessa terra, são coisas que pessoas almejam, até pessoas crentes. E não tem pecado de você almejar isso, de você também correr atrás disso, batalhar, trabalhar dignamente, honestamente e conquistar, ou tentar conquistar. Não tem nada de errado nisso. Outro dia eu estava conversando com um rapaz e ele falou, mas hoje em dia tem um monte de cristão rico, mas onde já se viu isso? Eu falei, mas ele não pode? Então o cristão ele tem que ser um pobre miserável, viver passando necessidade para ele ser salvo. Ah, mas Jesus não foi rico, mas na Bíblia teve muitos homens ricos. Um homem que foi lá e pegou o corpo de Jesus após a crucificação era um senador, José de Arimateia, um homem rico, um homem bem sucedido. O Cornélio, varão centurião da corte italiana, que Deus enviou um anjo para falar com ele. Cornélio era um homem rico, né? Então não tem nada a ver, irmão. José, Deus prosperou muito a vida de José, de Davi, de Salomão. Não tem nada a ver, riqueza não é pecado. Então o diabo, agora a maneira que vai submeter ela, o diabo fala para Jesus, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Movido pela palavra de Deus, não pelo que está diante dos teus olhos. Aí Jesus falou, está escrito, somente ao Senhor adorareis, só a Ele servireis. Vai para lá, Satanás. Jesus não aceitou a riqueza, né? Ou seja, se fosse, vamos lá, nos dias atuais, acho que o diabo também não aparece, não pode te oferecer algo para você negar sua fé, para você se vender para ele, trabalhar para ele. Pode e acontece. Que isso, Max? Isso aí não existe. Você acha que a Bíblia é de brincadeira? Pode e acontece. Quantas pessoas têm se vendido? Pessoas dentro de igreja, pessoas, artistas, famosos, não generalizando a todo, mas se vende. Sendo movido pela palavra de Deus e não pelo que está diante dos teus olhos. Então, se isso acontecer com você, qual que vai ser? Ah, mas a situação tá difícil, aí tá vindo dinheiro desse jeito. Não, filho. Não aceite. Trabalhe. No final vai valer a pena, viu? Porque não adianta nada o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Depois, quando chegar a hora de pagar pelos pecados, você vai ver que dinheiro nenhum nessa terra valia a pena. É melhor ficar firme com Deus, trabalhando aí, ganhando seu dinheiro honestamente, não ter tudo isso, do que aceitar essas coisas da maneira errada, sendo movido pela palavra
palavra de Deus e não pelo que está diante dos teus olhos. Essa palavra para você nesse dia de hoje. Tem passado por momentos difíceis. Muitas das vezes você se questiona e fala: meu, isso aqui tá tudo contrário daquilo que Deus me falou. Calma, filho, que aquilo que Deus te falou vai acontecer. Seja movido pela palavra dele, não pelo que está diante dos teus olhos. Toda essa situação passa, né? E aí vai se cumprir aquilo que o Senhor te falou, sendo movido pela palavra de Deus, não pelo que está diante dos teus olhos, não pelo cenário, por mais que adverso, que contrário que você esteja vivendo, mas continue sendo movido pela palavra de Deus, pelo que Deus te falou. Fica com Deus, que Deus te abençoe, uma ótima quinta-feira, em nome de Jesus.